Sabe por que você não desiste de conquistar os seus sonhos ou de realizar eles? Então eu vou te explicar por que você não desistir deles. Tem uma palavra muito interessante que diz: quem tem um porquê supera qualquer como. E Deus te viu o dia que você foi até Ele e clamou por socorro, e clamou que queria viver algo novo. E Ele ouviu sim. E, e o porquê? Quem tem um porquê supera qualquer como. Quem tem um porquê supera qualquer como, não importa. Porque é tipo assim, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer aquilo? Mas quem tem um porquê, porque eu quero, não porque eu quero assim, né? Mas tipo, porquê? E o seu porquê é porque quando você foi até a Deus, você clamou Ele. E diferente de qualquer outra pessoa ou de qualquer outras pessoas que iam duvidar de você, Deus não te respondeu da mesma maneira que eles. Ele falou que era para você continuar. E por isso, irmão, é esse o seu porquê. Porque Deus falou que vai fazer. Porque Deus, eu entreguei um problema e ele me deu a solução. Tá conseguindo entender? Deus não falou que era possível. Ele não falou que era possível, algo impossível. Porque meus sonhos pode ser louco ou algo impossível. Mas quando você foi até Deus e deixou nele e deixou para ele, disse que isso era dele, isso ele não falou que era impossível ou possível. Ele falou que vai fazer. Tá conseguindo entender? Que diferente de qualquer outra pessoa, ou aquelas pessoas que falam assim, é possível, mas esse é possível, eles falam para te apoiar. Sim, às vezes a gente precisa de ajuda, assim, mas porque as pessoas só tentam te ajudar, mas Deus te dá a solução. Em vez de ele dizer que é possível, ele vai fazer. Então acredite, irmão. Essa é a resposta dele. Esse é o seu porquê que tem que ser daqui em diante. Porque diferente de qualquer pessoa, Deus falou pra mim que ele vai fazer. Não que era possível, mas que ele vai fazer. Não porque eu era o louco, porque Deus usa as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias, as coisas fracas para destruir as fortes. Então, irmão, essa é a resposta. Tem um porquê. Por que você. Esse porquê pode ser esse porquê sim, mas tem um porquê. Por que você quer isso? Mas se você não tiver um porquê, pode ser esse porquê sim, irmão. Porque Deus falou que vai fazer. É o Deus do impossível. Ele vai fazer, irmão. Ele vai fazer. Não fica assim se preocupando. Às vezes tá difícil a batalha. Às vezes você não consegue sentir ou ver acontecendo. Você não consegue perceber. Ou você não consegue sentir mais buscar ele. Mas isso não é motivo de você desistir. Você não precisa sentir para seguir a ele. E ele falou que vai fazer, irmão. Você não acha que Deus sabe o amanhã? Ele é o único que sabe o amanhã. E se ele declarou vitória no hoje, é porque pode ter certeza que é uma vitória no hoje e no amanhã. Então, é essa a mensagem, irmão. Tem um porquê você quer. Porque tem quem um porquê supera qualquer como. Como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer para dar certo? Mas porque Deus vai fazer. E fazer, irmão, não é ficar parado, porque a gente precisa estar se movimentando. Os maiores guerreiros da fé, lá na Bíblia, eles descansaram em Deus se movimentando. Sim, descansou sim, como Elias. Elias recebeu uma mensagem de Deus para ele descansar. Mas depois do descanso, ele teve que andar 40 dias, se eu não me engano. 40 dias e 40 noites.
Então ele estava em movimento, ele estava descansando em Deus, mas ele estava em movimento. Então a gente não pode ficar parado. Se você receber alguma coisa, uma promessa de Deus, você tem que seguir ela até o final. Você não precisa sentir. Às vezes você não vai sentir, porque a gente quer uma troca justa. Eu quero tipo, daqui 10 meses eu vou ter resultado, ou daqui 5 meses eu vou conseguir isso. A gente quer isso muitas das vezes. Mas Deus está te dizendo para você seguir. Não que vai ter resultado, mas ele te disse, irmão. E ele declarou vitória. Então não adianta achar. E se não der certo, então ele vai fazer de outra forma. Porque ele tem um porquê. Ele tem um porquê. Ele não tem um como. Que como eu vou fazer dessa forma. Ele tem um porquê. É isso que eu tô querendo te mostrar. Te dizer. Porque Deus tem um porquê. Porque ele te ama, irmão. Essa é a verdade. Ele te ama. Então, se essa mensagem falou com você, compartilhe com alguém. E se Deus escolheu te exaltar, Ele vai te exaltar. Não liga para a resposta do mundo. Desde quando você ligou para a resposta do mundo? E quando você ligou para a resposta do mundo, você viu que se destruiu com elas. Mas a resposta de Deus é diferente. E a resposta dele é que há vitória. Então compartilhe com alguém, para que essa mensagem possa ser espalhada com alguém através do YouTube. E que Deus te abençoe.